Olá, queridos! Mais uma vez aqui com vocês e hoje eu quero compartilhar um assunto que eu considero muito importante para o nosso crescimento, desenvolvimento em todas as áreas da vida. Mas antes, eu quero falar para vocês de um seminário que eu tenho ministrado em igrejas, empresas, em muitos lugares, que vai tratar de muitos pontos importantes, tanto para o desenvolvimento pessoal, quanto profissional, espiritual, emocional. E esse seminário, ele trata pontos importantes como liderança, onde eu trago conceitos, áreas de influências, desenvolvimento de habilidades pessoais e muitas outras coisas. Trabalho também a identidade, a construção de uma visão correta, de uma mentalidade correta a respeito de Deus, a respeito de si, a respeito dos outros. Trago também a importância de se ter a visão correta, de substituir o princípio da autossuficiência, mas entender que vencer na vida não se vence sozinho. Tudo que nós vamos fazer, nós dependemos de outras pessoas, nós dependemos daquilo que Deus entrega a nós e aos outros. E também falo muito sobre propósito, que no caso é elucidar aquilo que Deus tem para nós como destino profético, Identificar, conhecer o nosso propósito. Eu particularmente costumo dizer que quando nós não conhecemos o nosso propósito, o nosso destino profético, nós nunca conseguiremos realizar tudo aquilo que Deus determinou para que nós vivêssemos na terra. Dentre muitas coisas, eu falo também sobre submissão, sobre honra, sobre princípios milenares, como plantar e colher e muitas outras coisas. Esse é um seminário que a gente trabalha, eu e minha equipe, em muitos lugares e tem ajudado muitas pessoas. Mas eu escolhi um ponto especial hoje para falar com vocês. Hoje eu quero falar sobre visão, a importância de se ter uma visão correta a respeito de si, a importância de você reconhecer como os outros lhe veem, porque de verdade, muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós precisamos viver porque estamos preocupados com a maneira que os outros nos enxergam e olhamos tanto para a forma que os outros nos enxergam, que esquecemos de nos perceber, de olhar para nós como verdadeiramente somos. E hoje o meu desejo é desconstruir essa mentalidade equivocada que um dia já fez parte da minha vida. E quem sabe ajudar você a olhar para si mesmo de uma maneira diferente. Então me responde, como você se enxerga? Como você vê o mundo à sua volta? Detalhe, na palavra de Deus está escrito lá em Provérbios, no capítulo 23 e 7, que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, dependendo de como você se enxerga, assim serão os seus resultados, assim será aquilo que você vai conquistar ou deixar de conquistar. Tem uma história bíblica muito conhecida que está relatada no livro de Números, lá no capítulo 13, que fala de um grupo de homens que foram escolhidos para espiar uma terra, a tão sonhada terra de Canaã, que Deus havia prometido para um povo. E aqueles 12 homens que espiaram aquela terra, eles viram as mesmas coisas, eles estiveram nos mesmos lugares. Mas a história conta, a Bíblia relata, que daqueles 12 homens, apenas 2 vieram com relatórios diferentes. Os 10 chegaram à conclusão de dizer que eles eram como gafanhotos aos olhos daquele povo. E eles concluem dizendo, e assim também éramos nós aos nossos próprios olhos. O que essa história traz para que eu e você aprendamos com ela? Aqueles homens, eles não só achavam que eram gafanhotos, que eram miseráveis, que eram alguém que não teriam a menor oportunidade, como também eles entendiam, achavam que os outros também o viam daquela maneira. E sabe o que eu concluo com isso? Que viver corretamente é resultado de crer corretamente. Ou seja, eu só vou viver a vida correta, aquilo que verdadeiramente eu tenho para viver nessa terra, se eu acreditar corretamente
E isso inclui lhe dizer que aquilo que entra na sua mente define o que vai sair dela. Ou seja, se eu entendo que sou um fracasso, que eu não posso vencer, se eu me vejo como alguém fracassado, é isso que vai sair de mim. Simplesmente fracasso. Porque a minha mente acredita no que eu digo. A sua mente acredita no que você diz. É por isso que eu acho tão importante você fazer essa pergunta a si mesmo hoje. Como você se enxerga? E eu poderia também te perguntar como os outros te enxergam, mas não é desse assunto que eu quero conversar com você hoje. Eu quero saber como você se percebe, para entender o que acontece dentro de você, para que você tenha uma convicção correta de quem é e daquilo que pode conquistar. Porque de verdade, se você tiver uma imagem correta dos teus alvos, você vai poder mudar a maneira de você se conduzir. Voltando a essa história que eu te falei, que está escrita lá em Números 13, na Bíblia, na Palavra de Deus, quando você olha para aqueles 10 homens que trouxeram aquele relatório terrível de derrota e você olha para os 2 que entenderam que podia vencer, um daqueles 2 homens se chamava Caleb. E a visão de Caleb fez ele agir diferente. É por isso que eu te afirmo que quando você tem a visão correta dos teus alvos, isso te faz agir de maneira diferente. A Bíblia relata que Caleb fez todo o povo se calar naquele dia. E ele disse, olha, é certo que nós vamos vencer. Aquela terra é boa, tem algo de bom ali e nós vamos tomar posse daquele lugar. E a Bíblia chega a dizer em um outro livro, no livro de Números 14, versículo 24, chega a dizer que em Caleb havia um outro espírito. Havia uma maneira diferente de pensar. E isso é possível, existir em mim e em você. Sabe, esse poder de ver as coisas da maneira correta. Quando você não tem a visão correta, você vende a única chave que abre o seu futuro. E tem uma história interessante que eu gosto muito de refletir a respeito dela. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 25. Você encontra a história de Jacó e Esaú. 2 homens que pensavam diferente sobre si mesmo. A história conta que um deles, chamado Esaú, era dono da bênção da primogenitura, que naquela época era a porção dobrada, era um direito que tinha o irmão mais velho. Mas um dia ele chegou muito cansado do seu trabalho e o seu irmão estava lá fazendo um prato delicioso e ele queria aquela comida. E o irmão, muito esperto, disse, nós podemos negociar. Você me dá a sua primogenitura e eu lhe dou essa comida gostosa que você tanto quer. E a história diz que eles fizeram esse negócio, essa troca. E Esaú, ele não sabia, mas ali, por ele não ter uma visão correta daquilo que ele estava fazendo, de si mesmo, por ele ter ignorado a importância daquela bênção, daquela porção dobrada que era dele por direito, ele simplesmente entregou. E a história conta, já lá no livro de Hebreus, que ele chorou muito, amargamente, querendo de volta aquela bênção. Mas ele não achou lugar para arrependimento, ele não teve mais como encontrar, pegar de volta aquilo que ele havia perdido. E sabe o que isso me ensina? Que quando eu não tenho visão correta, eu fecho a porta do meu futuro, que me traria todas as coisas que estão preparadas para eu viver. E sabe por que esse homem perdeu essa bênção que era dele por direito? Por falta da visão correta de si mesmo. Porque uma das respostas que ele dá quando o seu irmão Jacó faz a proposta, ele simplesmente olha e diz assim, do que me vale essa primogenitura se eu estou aqui para morrer de fome? Eu estou com fome agora. E ali ele fez a negociação. Quantos de nós hoje na Terra, quantas pessoas estão negociando o seu futuro? Estão entregando as chaves que abrem o seu futuro por qualquer coisa. E olha que nós estamos vivendo um tempo propício para esses acontecimentos. Estamos vivendo em tempo de pandemia, estamos vivendo
tempos desafiadores e muito difíceis na Terra, onde nós encontramos oferta pelos nossos valores, pelas nossas crenças, por todos os lugares que nós andamos. E se eu e você não tivermos certeza de quem somos, para que viemos nessa terra e qual é o nosso propósito, se nós não estivermos alinhados com aquilo que o Criador estabeleceu, nós vamos estar trocando aquilo que será bênção no amanhã por aquilo que aparentemente é muito bom hoje. Então, o que eu quero deixar claro para você é muito importante você se ver da maneira correta. A maneira como você se enxerga vai determinar a maneira como você vai agir, vai determinar o que você vai conquistar. Por isso, eu quero deixar para você hoje essa pergunta, essa reflexão. O que é que você tem deixado? O que é que você tem ignorado ou talvez desprezado, porque hoje não faça tanta diferença, mas que amanhã pode abrir uma porta extraordinária que vai fazer você viver tudo aquilo que você sonhou na terra. E deixa eu te dizer mais uma coisa, mais importante do que como as pessoas te veem, é como você se vê. É como Deus lhe vê, e você precisa se ver em sintonia com aquilo que Deus já disse a respeito de você. E eu quero finalizar te citando um texto que está lá em Jeremias 29:11, onde Deus fala para você: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ei, esses pensamentos que às vezes passam pela sua mente, de que você é um fracasso, de que você não pode, de que você não vai conseguir, ou que talvez até algumas pessoas já tenham lhe dito, Deus diz para você, você pode qualquer coisa que você quiser, porque Ele mesmo já declarou que os pensamentos a respeito de você são favoráveis. Então creia, determine-se nesse tempo difícil, tomar a decisão de não negociar seus valores, de não negociar as suas crenças e especialmente de não negociar o seu futuro. Lembre-se, a chave que abre o seu futuro pode estar correndo risco de ser perdida por conta de uma decisão errada que você esteja tomando nesse tempo difícil. Eu quero te dizer mais uma coisa. É tempo difícil, eu costumo dizer que é tempo difícil aqui na terra, mas tem um Deus Todo-Poderoso no controle de todas as coisas. E lá, no reino, nunca é perdido o controle. Deus sempre está no controle de todas as coisas, inclusive nesse tempo difícil na terra. Então, deixa eu te falar uma coisa. Continue acreditando naquilo que você pode conquistar. Continue acreditando que você nasceu para ser um conquistador, porque você nasceu para isso. Você já é um conquistador, porque você nasceu. Milhares de pessoas queriam nascer. Milhares de espermatozoides estavam numa corrida para vencer a jornada, a corrida da vida. E quem venceu foi você. Então, se você está na terra hoje, é porque existe um propósito específico para você viver nessa terra. E como eu digo, quem está alinhado com aquilo que Deus estabeleceu, pode ter certeza que não vai perder um segundo, nem uma vírgula daquilo que Ele mesmo escreveu a respeito de você. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Pergunte-se durante esses dias e responda para você mesmo, porque decisões decidem destinos e você pode decidir o seu destino simplesmente respondendo a essa pergunta: como eu me enxergo? Como eu estou me vendo? E quando você tiver essa resposta, você pode ter certeza que você vai viver o melhor que Deus preparou para você nessa terra. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero deixar uma pergunta para você que tem me acompanhado aqui nesse canal. Qual o próximo assunto que você gostaria que eu estivesse falando aqui nesse canal? O que você queria
que eu compartilhasse com vocês a partir de agora, porque na próxima quarta-feira eu vou estar aqui de novo com um vídeo novinho, especialmente para abençoar a sua vida. E como eu sempre digo, compartilhe e se inscreva. Se não tiver se inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe com amigos, compartilhe com familiares e abençoe a vida de outras pessoas através de uma palavra, todas as quartas-feiras, nesse canal Cleide Dias Oficial. Que Deus te abençoe.